Olá, sejam bem-vindos a mais um Câmara Rio Debate especial Notícia Preta. O tema de hoje é economia. Nós vamos tratar da relação das pessoas com o dinheiro e com as próprias finanças. Como simplificar esse assunto? Como ajudar pessoas negras e periféricas a lidar com o próprio orçamento e com os impactos da economia no seu dia a dia? Mais conscientes, elas também correm menos riscos de caírem em golpes. Comigo no estúdio estão o vereador e economista João Mendes de Jesus, a bancária e educadora financeira Patrícia Marins, criadora do projeto Mulheres Pretas Finanças, e o presidente do Instituto Gueto, Vitor Del Rey. Sejam muito bem-vindos aqui hoje. Bom, acho que a gente pode começar o nosso debate falando sobre a relação da população negra com o dinheiro, com as finanças. Como que isso começou? Como ela se dá? Tanto com o individual, mas também com o dinheiro enquanto uma situação coletiva. Vocês podem ficar à vontade para quem quiser começar a falar. Deixa eu... Então, eu acho que se a gente for pensar na relação das pessoas pretas com o dinheiro, talvez a gente primeiro precisasse revisitar a história para tentar entender quando é que pessoas pretas puderam ter dinheiro para administrar. A gente tem um grande exemplo que eram as quituteiras, né, que vendiam quitutes, né, nas feiras à época da escravidão, para que com o dinheiro elas pudessem comprar alforria de escravizados, né? Então, eu acho que o exemplo das quituteiras, primeiro já é um exemplo para dizer que os pretos não têm problemas com dinheiro, não têm problemas com administração, não têm problemas com gestão estratégicas e economias emergentes, porque os quitutes tinham uma finalidade, comprar a alforria dos escravos. Então, elas sabiam como era o processo de compra de alforria. Então, eu acho que, primeiro, é entender que a população preta, durante algum tempo, e principalmente quando ela é trazida para o Brasil na condição de escravizados, ele já tinha algum sistema econômico. A gente trata muito o Quilombo dos Palmares como um quilombo, um lugar para onde eles fugiam. Na verdade, o nome era República Federativa dos Palmares. Então, se era uma República Federativa dos Palmares, quando a gente olha para o contexto histórico, e existem várias fontes que atestam isso, tinha rei, tinha primeiro-ministro, tinha todo um sistema de negociar escravos com soldados que foram presos da coroa portuguesa. Então, economia, pessoas pretas, dinheiro, gestão, sempre teve tudo a ver. Talvez o que a gente pudesse investigar hoje, século XXI, 2024, é esse processo de alijamento de uma comunidade preta, principalmente no pós-abolição, que empurra para essas condições de favelização, que empurra para uma condição de onde você não tem mais nada para vender ou mais nada para oferecer, senão a sua força de trabalho. E aí você vai receber o que está disponível para pagar, né, pela sua força de trabalho. Então, a gente, no geral, tem uma comunidade que não tem muito dinheiro, porque também está correlacionado com o acesso à educação. Então, por exemplo, o salário que eu recebo, as mesas com o qual eu me sento para discutir algum nível de status que eu tenho na sociedade, é muito correlacionado com quanto eu estudei, e isso pôde me dar um salário XYZ. Então, a gente precisa pensar a relação de dinheiro, primeiro, como essa relação que ela foi distorcida e foi, de alguma forma, alijada no processo do pós-abolição e com todo o histórico, né, que o processo de escravização produziu, principalmente na mentalidade de pessoas pretas. É por isso que o Racionais veio com a frase, preto e dinheiro são palavras rivais. Ele não está afirmando que são palavras rivais. Ele está perguntando se são. Por quê? Porque quando ele olha para o cenário, e você ouvir na música, você vê que os pretos são pobres. Então, deve ter algum problema entre preto e dinheiro, porque eles não saem dessa condição. Então, entender essa condição, a nossa matriz de consciência e como a gente se relacionou com o dinheiro e como deixaram a gente se relacionar com o dinheiro é fundamental para entender de onde nós viemos, o ponto que nós estamos e porque faz sentido ou não cursos de educação financeira, youtubers de educação financeira. Eles partem de onde? Eles estão olhando para qual matriz de consciência. Mas acho que é só o começo da conversa, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Eu acho que um ponto que a gente pode colocar também é o quê?
O dinheiro, ele é uma forma de dominação, né? E quando a gente fala de população preta, a gente veio de uma dominação onde a gente foi simplesmente abandonado à sorte, né? E o dinheiro faz com que a gente continue sendo dominado. Então, por que pessoas pretas têm um salário menor? Por que mulheres pretas são a base da pirâmide? Isso aí é uma estratégia, né? Uma estratégia que faz com que a gente não tenha acesso. Porque o dinheiro, ele existe, a gente faz a circulação, a população preta, ela movimenta bilhões na economia, mas, ao mesmo tempo, ela continua empobrecida. Então, eu acho que essa relação, ela vai muito do que o que é feito com esse dinheiro que passa pela mão da população preta e por que ele não fica com a gente, né? E isso é uma estratégia de dominação. E quando a gente fala também, a gente tem que pensar em políticas públicas, porque vai muito nesse caminho, né? Por que a população preta não tem políticas públicas que deem acesso para que ela tenha recurso? É uma estratégia. Eu acho que a gente parte desse ponto, né, que complementa mais ou menos o que o Vitor falou, de vir aí da questão, né, desde quando a gente estava escravizado até hoje. Ok. Saudar o Vitor, né? Primeiro, prazer, Vitor, te conhecer também. Só ouvi falar de você, mas não te conhecia ainda. A Patrícia Marins também. Meu filho é muito fã de você. Tem um filho que é muito ligado. Quem não é, né? Então, mas a gente, na esteira, na linha do que vocês já falaram, então é o seguinte: o que nós fizemos aqui enquanto parlamentar, aqui na Câmara de Vereadores? Nós criamos uma lei, essa lei 6.903, de 2021, ela institui o Programa Municipal do Rio de Janeiro Afroempreendedor, né? Visando estimular, desenvolver e fomentar os pequenos e microempresários negros na cidade do Rio de Janeiro e oferecer informação, instrumentos de gestão e capacitação. A ideia é exatamente essa: você criar uma lei em que a gente pode trabalhar junto com... E aí, futuramente, já está previsto criar uma comissão para debater esses assuntos diretamente no poder público, né, que seria a Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, junto com outros órgãos também, e a sociedade civil como um todo, e buscar exatamente esse estímulo para que a população preta venha desenvolver-se cada vez mais. Porque a gente observa que a nossa população preta não tem, até então não tem acesso a empreendimentos, por exemplo, a franquias que você vê por aí. Você não encontra donos de franquias ou donos de lojas, de qualquer empreendimento na cidade que por trás tenha lá um dono que é preto. Isso é muito complicado, porque a gente não vê isso acontecer ainda, não está vindo a acontecer na cidade, esse tipo de coisa. Então, esses movimentos que vai fomentando, vai trazendo, de fato, não somente fomentar economicamente, Patrícia, mas também fazer com que haja orientações mais e mais, acho que é o papel dela como educadora nessa área, de promover eventos, e a gente começar a fazer seminários, simpósios, workshops, e levar a população para esse lugar e dizer assim: olha, você pode trabalhar assim, assim, assim. Que já tem na raiz, no nosso íntimo, no nosso DNA, a questão das quituteiras. Por exemplo, a minha mãe foi uma mulher que vendeu, nos tratou o tempo todo a base de vendas de produtos para alimentação mesmo. Por exemplo, eu desde cedo já vendia cana. Eu sou do interior da Bahia, a gente vendia bolo salgado, ia para a rua para fazer renda para dentro de casa, para poder nos alimentarmos. Então, administrar esse dinheiro, que é tão pouco, a gente sabe fazer isso. Só falta, de fato, incrementos mais, seria estímulos públicos, como disse a Patrícia, esse estímulo de fomentar e de procurar entender, encontrar esses elementos que tem já no seu DNA o desejo de empreender. Porque não basta só querer, tem que ter também como é que eu diria, uma vocação para isso. Você tem que ter vocação para poder empreender. Você já vê, eu tenho essa vocação. Desde cedo já acostumado a vender coisas na rua, vender salgados. Isso já é empreender.
o cara que vende picolé, o cara que vai para a rua vender salgado. Agora, ele tem que desenvolver e crescer para atingir outros níveis de empreendimentos, né? Então, o pequeno empresário, o micro, ele tem que começar a desenvolver para ser maior. É importante que as pessoas se envolvam com esse tipo de temática, né? E aí o Vitor trouxe essa questão histórica, e aí que teve essa reviravolta no meio do caminho, e como o debate hoje inclui essas pessoas dentro da casa, né? Ou então nos debates, né, na família, entre amigos, como o debate a nível coletivo e individual inclui pessoas negras e periféricas, né? Se você é acessível para as pessoas entenderem como as coisas funcionam. Assim, que todo empreendedor ele quer ser empresário. Só que qual é o caminho que ele vai seguir para que isso aconteça? E quando a gente pensa em população preta, a gente lembra que a gente ainda está empreendendo para sobreviver. Você está empreendendo para comprar o arroz, o feijão e o gás para que você possa continuar sobrevivendo. E aí a gente precisa dar um passo a mais. Quando a gente fala de economia, quando a gente fala de finanças, a ideia é exatamente essa, né? Fazer com que esse empreendedor consiga entender qual a jornada que ele tem que seguir para que ele possa subir um degrau e assim sucessivamente. E eu acho que isso está muito relacionado com a questão da comunidade também. Eu acho que quando a gente pensa em comunidade, quando a gente se junta como comunidade preta, a gente consegue ajudar mais nessa jornada para que a gente possa fazer esse caminho. Eu penso muito assim. Não, então, acho que, pegando o que você falou, da ideia do conhecimento acessível, e aí ouvindo, né, o vereador e Patrícia, acho que a grande questão, vereador, é que a gente sempre vendeu picolé, mas nunca foi dono da sorveteria. Exatamente. Entendeu? Esse que é o nosso problema. A gente sempre vendeu salgado, mas a gente nunca foi o dono da fábrica de salgado. Então, a gente é sempre a ponta da ponta da ponta para sobreviver. Aí tem um estudo da Universidade da Pensilvânia que vai dizer que pessoas que têm contingências diárias têm muita dificuldade de pensar a longo prazo. Né? Que aí, quando se aplica empreendedorismo, como é que um empreendedor preto, periférico, vai querer ser o dono da sorveteria se ele ainda está nisso que a Patrícia falou, né? O famoso vender almoço para comprar a janta. Então, ele não consegue pensar em longo prazo. Então, noções como separar o dinheiro de casa do dinheiro do trabalho é muito difícil, porque tudo é dinheiro de casa, né? Tudo é o dinheiro de casa. Parar um tempo para assistir uma videoaula, seja lá o que for, que tem muito conteúdo disponível para poder saber fazer um fluxo de caixa. Gente, a gente ainda tem uma galera que sequer sabe mexer em planilha de Excel. E é a condição sine qua non para você poder organizar finanças e afins. Mas eu penso que essa ideia do saber coletivo é que, pelo menos hoje, eu que já tenho acompanhado esse movimento de afroempreendedorismo aí talvez nos últimos 10 anos, mas ele não é nada novo. As quituteiras já eram afroempreendedoras, né? Então, isso não é nada novo. Eu tenho visto que há um esforço da própria comunidade em se autoeducar, né? E falar para os nossos irmãos. Mas acho que a gente continua esbarrando no acesso a crédito. E esse esbarrão no acesso a crédito, ele é muito motivado pelo racismo que estrutura. Eu fui formado em sociologia, né? Então, na primeira semana, eu ouvi uma frase que era: estruturas estruturantes estruturam as estruturas. Aí a figura é sobre tartarugas sobrepostas, uma tartaruga em cima da outra. Que é uma ideia de que você tem uma estrutura que é o racismo, ela é estruturante, porque ela organiza tudo que a gente faz como preto, e ela vai organizando, estruturando as outras estruturas. Então, quando eu estou falando de acesso a crédito, a gente fala do empreendedor. Então, quando a gente ouve por aí sobre o empreendedor, está falando do cara que é dono da startup, que já quebrou com 1 milhão e está começando de novo. Mas a nossa comunidade é gente que não pode quebrar. Sim. Não tem dinheiro para quebrar e não tem tempo para ficar testando lá, pivotando o mínimo produto viável. Isso não é uma realidade ainda para a nossa comunidade, muito embora a gente já tenha algumas pessoas que estão escapando a isso. Mas quando a gente olha a nível de sistema e estrutura, para os pretos que estão escapando, nem aparece no gráfico. É aquele negócio do estatisticamente insignificante, que é tão pouco que sequer aparece no gráfico.
Então, eu acho que, pensando que, né, a gente tem, aproveitar que tem um vereador sentado aqui, é quem consegue mexer em sistema e estrutura. Patrícia e eu, a gente lida com contingências diárias. E também não são as organizações do terceiro setor que precisam fazer transformação em sistema, que é Estado. Né? Então, eu acho que como é que o poder público e o Estado pode organizar a partir de, enfim, de emenda constitucional, a partir de uma série de mecanismos legais da administração pública, organizar acesso a crédito. Ontem eu tive uma reunião com o Banco Mundial para um trabalho que a gente está fazendo no Instituto. Aí o Banco Mundial virou para mim e falou, não, a gente empresta dinheiro para um banco, aí falou o nome do banco, não vou falar o nome do banco aqui, mas é o banco top 01 aqui do Brasil. A gente deu milhões de reais para eles, porque eles queriam fazer uma política de acesso a crédito, microcrédito para mulheres. Aí eu falei, pô, legal, mas dentro desse lance de acesso a microcrédito para as mulheres, tinha um outro segmento ali priorizando mulheres negras, já que elas são a esteira? Não, eles nunca falaram sobre mulheres negras, né? Então, possivelmente, as mulheres que acessam a crédito são mulheres brancas. Ainda não são as mulheres negras. Ou a gente estuda a regra do jogo e entende como é que essas dimensões acontecem, e aí eu concordo plenamente que dinheiro é poder, né? Então quem tem né, coordena a regra do jogo, quem não tem luta para ter, ou a gente coordena o acesso dessa comunidade como política pública, ou a gente vai aí ficar tentando fazer programa que vai salvar 20, 30 no universo de, pô, gente, 57,7% da população. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Então a gente está falando aí de pelo menos 120 milhões de pessoas. Como é que a gente resolve o problema de 120 milhões de pessoas? Com ONG? Não dá, é o Estado. Aí como é que o vereador que está aqui mata essa bola no peito e nos ajuda? Vereador, é contigo mesmo. Se vira aí, é contigo mesmo. Vamos lá, Vitor. É o seguinte, para começar, nosso nível a nível de município, de Câmara, como vereador, aqui eu falei de uma comissão especial de apoio ao afroempreendedor, composta por representantes de secretarias municipais e de entidades da sociedade civil, que seja criada, que isso aí está na lei, para traçar metas, organizar e acompanhar o cumprimento dos objetivos do programa. Isso é um nível mais avançado, mas para iniciar alguma coisa, eu posso me comprometer aqui diante de vocês em criar uma comissão especial na Câmara para a gente fazer esse debate e reunir as pessoas pretas, empreendedoras, numa comissão especial de afroempreendedor. Aqui na Câmara são 3 componentes, a gente coloca 2 vereadores a mais. Aqui nós temos já uma população, nessa legislatura, nós conseguimos aqui avançar um pouco mais com relação a vereadores pretos e pretas, né? E eu creio que não vai ser difícil formar uma comissão para a gente debater aqui dentro essa questão. E, recentemente, eu fiz um evento aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro sobre afroempreendedorismo para as pessoas que quiseram participar. Foi bastante interessante, veio muita gente participar, concursos, orientações, o dia inteiro de debate na Associação Comercial. Fizemos alguma coisa para poder tirar isso da inércia, né? Você tem que levantar a bola e começar a debater. Acho que a gente já debate há muito tempo, mas é preciso fazer alguma coisa que mostre, por exemplo, ali está o pessoal do Cicobi, tem algumas empresas que podem fomentar financeiramente, não somente a orientação pedagógica, orientação mesmo de ensinar como usar instrumentos, por exemplo, a planilha de Excel, como você falou, mas também pensando em como você vai levar essa pessoa a ter dinheiro para empreender. Eu quero montar minha padaria, preciso de dinheiro. Eu quero montar alguma coisa, uma fábrica sei lá, de picolé, ou qualquer que seja ela. Ou mesmo ter acesso, que eu sempre lamento, de não ter ninguém numa franquia. Você procure qualquer franquia da cidade que não tem ninguém, não tem um preto que seja dono dessa franquia. E você veja o McDonald's, vai para lojas de mercado, shoppings, a gente está muito atrás.
e dá uma ânsia, porque a gente quer fazer acontecer, mas não consegue ver as coisas acontecerem de forma assim, de imediata. Mas façamos aqui o que nós podemos fazer. E uma coisa que eu quero também dizer a vocês, que nós vamos aprovar, já está em segunda discussão aqui na casa, é a Comissão Permanente de Combate ao Racismo, que é uma comissão que vai dar um boom aqui nessa casa, não vai passar nenhum projeto que não seja consultado essa comissão. Estou junto com a Mônica Cunha e outros vereadores também, que estão abraçando essa ideia. É um projeto que eu tinha já desde 2019, 2011, mas agora botamos em pauta, com o apoio do Edson Santos, também o pessoal todo. O povo preto que chegou aqui na casa está movimentando junto e a gente vai aprovar isso agora em segunda discussão. Uma comissão permanente na casa. Quando a gente fala de população preta e essa questão da economia, a gente precisa pensar em cota também. Tá? Por quê? Porque só o fazer projetos, só o fazer, ensinar, e essa população, a gente como população, a gente precisa caminhar. E a gente só vai conseguir subir um degrau se esse acompanhamento ele for permanente. Porque senão, o que acontece? Você dá um curso de empreendedorismo, você ensina algumas técnicas, mas se não for acompanhar a pessoa, né, aquela empresa, ela não vai chegar no segundo ano de formação. Por uma série de dificuldades que muitos de nós, empreendedores, não conhecemos essa dificuldade. Então, eu acho que quando a gente pensa em políticas públicas para ajudar empreendedores, elas precisam sair um pouco do ensinar para o acompanhar no longo prazo. E a gente precisa pensar em escalar. A gente precisa pensar em escalar. Então, quando a gente fala de cotas, a gente precisa pensar em cotas também para essa população, também para empreender. Porque aí a cota ela vai fazer o quê? Talvez a cota seja um financiamento, ou seja, um primeiro momento em que ele consiga uma verba para iniciar o seu projeto. Sim. Mas também não adianta dar verba, porque a gente já viu isso, tanto no mercado quanto banco, quanto empreendedores de pessoas pretas, que se você só der a verba, ela vai usar o dinheiro da verba para comprar comida. Então, precisa de acompanhamento. Quando a gente fala de comunidade, a gente fala exatamente isso, de que a gente possa ter exatamente políticas públicas, e aí a gente inclui cotas para empreendedores que ajudem para que ele possa passar do primeiro ano de empresa, do segundo ano de empresa. Porque aí a gente vai ter franquias. Porque pessoas pretas criam projetos maravilhosos que não viram franquia porque ninguém compra ideia. Sim. E não compra ideia por quê? Porque às vezes ele não conseguiu escalar a ideia dele para colocar numa feira de negócios. Porque ele não sabe nem que tem a feira de negócios, ele não sabe como chegar na feira de negócios. Então a gente precisa pensar um pouco mais abrangente, porque senão a gente vai continuar fazendo projetos pequenos e eu não estou falando assim, por exemplo, quando a gente pensa em empreender, você falou, eu fui vendedor. Né? Eu fui vendedora de roupas, fui vendedora de sapatos, fui manicure, mas isso não seguiu. Sim, não. Por que não seguiu? Porque talvez você tenha seguido para os estudos e tenha ido para o outro caminho, mas talvez não tenha seguido por falta de apoio para que você hoje não fosse mais vendedor e fosse o dono da fábrica que vende o produto para que alguém possa vender. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa dar um próximo passo, a gente precisa ir um pouco mais à frente. Sim. Bom, a gente vai para um breve intervalo e o Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta volta já. De volta com o Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta, hoje falando sobre educação financeira com o vereador e economista João Mendes de Jesus, com a educadora financeira Patrícia Marins, criadora do projeto Mulheres Pretas Finanças, e o presidente do Instituto Gueto, Vitor Del Rey. Bom, a gente falou aqui de como a relação do dinheiro se dá com pessoas negras, do empreendedorismo, né? E aí, pensando de uma maneira mais prática, já que a gente está falando de como simplificar o acesso e o conhecimento com relação ao dinheiro e a administração desse dinheiro também, por exemplo, como a gente pode usar o cartão de crédito de forma consciente? A Patrícia falou de parcelagem, entende como uma coisa legal e nem sempre pode ser. Como a gente pode usar o cartão de crédito de uma forma consciente? Caderneta de poupança, por exemplo, como a gente pode utilizá-la? O cartão de crédito, quando ele chegou no mercado, ele chegou como uma solução para todos os problemas. Agora você pode comprar tudo parcelado.
né? E aí as pessoas elas acabam esquecendo que as parcelas elas vão se encontrar em algum dia, em algum momento. E será que realmente eu preciso efetivamente fazer essa compra agora? Ou eu posso guardar o recurso para que depois eu faça a compra, né? Eu acho que a utilização do cartão de crédito, ele veio para solucionar alguns problemas, mas ao mesmo tempo ele causou um endividamento maior na população e principalmente na população preta, porque as pessoas passaram a usar o cartão de crédito para comprar comida. Só que no mês seguinte você tem que comprar de novo, e no mês seguinte de novo, e chega um momento em que você não consegue mais comprar. E aí já vira uma questão de ir para uma situação de vulnerabilidade. Então eu acho que não só o cartão, como vários tipos de crédito que nós temos no mercado, são colocados para a gente, mas não são explicados e não são mostrados qual o momento certo de utilizar. E aí eu digo para você, quem não quer ter uma casa própria? Sim. Né? Hoje em dia, a gente não consegue comprar uma casa própria muitas vezes se não for financiado. E eu posso comprar financiado? Talvez eu não possa porque eu me endividei com cartão de crédito lá atrás. Tem uma dívida que me possibilita de realizar um sonho maior, que é ter a casa própria. Então, na verdade, a gente precisa entender que as linhas de crédito podem ser utilizadas, mas elas precisam ser ensinadas como a gente utilizar, porque foi simplesmente colocado no mercado com várias opções, sem o devido cuidado. Sim. Então, acho que pensar nessa relação do cartão de crédito é a mesma coisa que pensar na relação do dinheiro. Porque eu acho que uma das primeiras armadilhas do cartão de crédito é que você ganha R$1.000 por mês e o limite do cartão é 1.500, aí você acha que você ganha 1.500 por mês, porque tem lá 500 de cartão e você junta aquilo ali, acha que aquilo ali é o seu salário. Mas eu acho que tem uma coisa que aprendi na faculdade que não tem absolutamente nada a ver com economia e nem com finanças, mas que talvez a gente pudesse usar. Tem dois autores da filosofia, pai e filho, né? Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Eles criaram uma teoria chamada utilitarismo. A ideia do utilitarismo é você maximizar o maior prazer para o maior número de pessoas e a menor dor para o maior número de pessoas possíveis. Só que quando eu estudei esses dois autores, eu estudei em contraponto com outro filósofo, que era o Immanuel Kant, que tinha uma ideia do imperativo categórico, né? E também tem uma ideia de que o ser humano é individual e indivisível. E ele é o centro de tudo que você vai fazer. Eu acho que o que se aplica nessa ideia de economia e finanças é que quando a ideia do utilitarismo é que você tem que estar sempre maximizando o prazer e minimizando dor ao tempo inteiro. Sim. Então, talvez a gente use essa lógica de maximizar prazer para muita coisa e acaba se enrolando, né? Então, tipo, um exemplo muito fácil. Você quer financiar a sua casa e às vezes você não pode porque você se enrolou com o cartão de crédito. Possivelmente se enrolou com cartão de crédito porque você quis satisfazer alguma necessidade imperativa, momentânea. Então, você quis maximizar um prazer e minimizar a dor, que era não ter aquilo. Então, essa lógica, esse raciocínio, impede com que a gente faça... a gente construa coisa de longo prazo, médio e longo prazo. No geral, a gente só quer o legal. O chato, a gente... Por quê? Porque o chato é dor e a gente quer prazer. A gente quer roda de samba. Em vez de estudar para a prova, a gente quer ir para roda de samba. A gente quer ir para praia. E assim, roda de samba é muito bom, praia também. Mas se a gente não souber fazer essas escolhas de forma assertiva, a gente vai estar sempre maximizando o prazer e a dor vem, né? Porque uma hora vem. Isso aplicado a finanças é como também a gente trata o nosso dinheiro, né? Então, a gente sabe que tem contas a pagar. A gente sabe que, poxa, viver numa casa de aluguel significa que todo dia você está fazendo alguém mais rico e continua sendo a sua casa. E que todo dia... O fator pagar o aluguel é um fator determinante na sua vida, porque diz respeito a, se eu não pagar, eu vou morar na rua. Mas também tem a luz, por quê? Porque, como é que eu vou ficar no escuro? Como é que eu não vou ver a minha sériezinha, meu campeonato brasileiro, meu Vasco jogando? Então tem que pagar a luz. Muito embora seja melhor nem ver o Vasco jogando ultimamente. Mas tem que pagar a luz, tem que pagar a TV por assinatura e blá, blá, blá. Mas acho que olhar para as nossas finanças nessa categoria de como é que a gente pode... focar em médio e longo prazo, porque significa construir alguma coisa e parar com essas ideias de, só hambúrguerzinho, roupinha, tênisinho, baladinha, cervejinha, blá, blá, blá.
É necessário que a gente faça essas escolhas. E é necessário, e você aprende isso em cursos de finanças, separar uma grana do teu salário para tênisinho, cervejinha, baladinha, roda de samba. Precisa ter isso, porque a gente vive num estado extremamente violento, com muito racismo, e a gente precisa do espaço de socialização e de um espaço de alegria, de contentamento, para poder continuar, inclusive, para trabalhar segunda-feira, né? Uma coisa que você falou aí em relação ao cartão de crédito, e quando a gente fala de mulheres, né, e principalmente de mulheres pretas, tem uma coisa que faz com que a gente vá muito para esse caminho, que é a culpa, né? Porque a culpa de trabalhar tanto e não ter o que fazer, e aí eu vou utilizar o cartão para comprar um iPhone para o meu filho e vou me endividar. Eu acho que vai um pouco por esse caminho, né? E quando a gente pensa em relação assim, aonde eu vou colocar o meu dinheiro, eu preciso primeiro entender por qual a importância de eu ter uma reserva. Né? Eu preciso ter uma reserva, que muitos gurus financeiros falam reserva de emergência. Eu prefiro dizer reserva de oportunidade, porque a gente não pode também ficar pensando que a gente vai viver na emergência o tempo todo, porque isso também afeta o nosso psicológico. Mas a gente precisa entender que a gente tem que ter essa reserva. E aí, a partir dessa reserva, eu posso pensar em estruturas de longo prazo, que eu possa ter meu dinheiro aplicado, e aí eu vou entender o que é um CDI. Porque se eu não tenho nem a poupança, ou não tenho nem o dinheiro para pensar em colocar na poupança, como é que eu vou chegar no caminho do CDI? Né? É uma sigla que vai ser sempre um mistério para mim. Então, eu acho que a gente precisa partir desse caminho. E falando ainda de população preta e educação financeira, gente, eu sempre falo assim, é possível você começar mesmo que seja com R$1. Porque talvez hoje eu perguntar aqui para cada um de nós, né? Você tem R$400 sobrando na sua conta hoje? E aí eu digo sobrando, não é da sua reserva, é sobrando. Sobrou, eu vou ao shopping comprar um presente que eu preciso para mim ou para outra pessoa. Provavelmente você não tem. Mas se eu perguntar, você tem R$1 hoje na sua conta sobrando? Com certeza você vai responder que tem. Então a gente precisa entender que a gente tem que iniciar. Porque senão a gente vai sempre ficar esperando ter o 400, o 500, o 1.000 para pensar no CDI e a gente não sai do caminho, não sai do lugar. E aí eu digo isso de população preta de qualquer renda. Não é só a população que está indo numa situação de vulnerabilidade, porque quando a gente fala de finanças e de pessoas pretas, é muito aquela coisa de que isso não é para mim. E aí eu não vou para o próximo passo, eu não vou para o próximo caminho. Para que a gente possa entender que nós temos direito à prosperidade, mas o que a gente vai fazer para que isso aconteça? O que eu, Patrícia, o que o Vitor, o que o vereador pode fazer para que essa prosperidade efetivamente aconteça? Sim. Muitas coisas dependem de política pública, muitas coisas dependem de outras questões que não estão envolvidas com a gente, mas a gente também precisa ter a nossa responsabilidade com a gente e com o nosso legado. Que são os nossos filhos e as nossas famílias, né? Que muitas vezes a gente ajuda porque talvez a gente ainda seja aquela pessoa da família que evoluiu um pouco mais. Mas esse legado ele precisa ser continuado, a gente precisa levar isso um pouco mais à frente. Legal. Posso então falar um pouquinho da minha lei? Vou citar ela aqui, ipsis literis, vou ler para a gente entender melhor. Além de estimular, desenvolver e fomentar os pequenos e microempresários negros na cidade do Rio de Janeiro, a oferecer informação, instrumentos de gestão e capacitação. É preciso impulsionar esses tipos de ações em todas as regiões periféricas e carentes da cidade, a fim de atingirmos um grande número de afroempreendedores que possuem vontade, tino empreendedor, que isso é fundamental, e comercial, mas não tem informações e instrumentos suficientes para concretizá-las. Uma comissão especial de apoio ao afroempreendedor, composta por representantes de secretarias municipais e de entidades da sociedade civil, será criada para traçar metas, organizar e acompanhar o cumprimento dos objetivos do programa. A lei tem por intenção reforçar a necessidade de dar legitimidade às ações de forma a favorecer o aumento do número de afroempreendedores, né, e estimular tanto o surgimento de novos empreendimentos quanto a manutenção dos atuais, além de incentivar iniciativas
associativistas entre os empresários. É preciso impulsionar estes tipos de ações em todas as regiões periféricas e carentes da cidade, a fim de atingir um grande número de afroempreendedores que possuem vontade, tino empreendedor, mas não possuem informações e instrumentos suficientes para concretizá-las. Na verdade, a gente tem que buscar o poder público, fazer ações de trazer para si, buscar pessoas nessas áreas realmente, aí seria desenvolver programas sociais voltados para o empreendedorismo, visando alcançar essas pessoas que têm um tino, que têm vontade, que quer fazer, mas não sabe como fazer. Isso a gente tem que pensar como ajudar de forma pública, com projetos da própria prefeitura. A Câmara pode incentivar isso ao Executivo. E aqui a ideia é essa, a gente promover, criar uma comissão especial, está aqui na lei, seja por mim ou qualquer outro que venha depois de mim aqui na casa, e incentivar esse tipo de ação para descobrir esses talentos que temos por aqui. Está cheio de talentos querendo fazer, mas falta instruções, falta orientação, falta, de fato, estímulo para que isso aconteça. Chegamos ao fim do Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta de hoje. Muito obrigada por nos acompanhar. Você pode acessar esse e outros debates no YouTube da Rio TV Câmara. Tchauzinho.